Olá, querido estudante, tudo bem com você? Aqui é o professor Alexandre novamente. O meu sinal na comunidade surda é este. E este é o projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos conhecer as unidades de massa. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Bom, primeiramente, precisamos saber o que é massa. Por que as coisas em geral têm peso? Você já parou para pensar nisso? Esta também foi a dúvida de um jovem cientista e matemático chamado Isaac Newton. Em um certo momento de sua vida, quando estava recluso em sua casa, protegendo-se de uma grande pandemia ocasionada pela peste bubônica lá naquela época, lá pelos anos de 1665 e 1666, ele fez o seguinte questionamento, usando como exemplo uma maçã. Por que uma maçã, ao cair até o chão, ela não vai para cima? Ou para os lados, porque ela sempre vai para o chão. E se a maçã caísse na minha cabeça ou na sua? Claro que doeria muito, não é verdade? Mas se ao invés de uma maçã caísse uma melancia em nossa cabeça? Longe disso acontecer conosco, não é verdade? Entretanto, o estrago seria bem mais grave do que uma maçã, não é verdade? Desta forma, Isaac Newton começou a perceber que objetos diferentes têm uma força de atração diferente para o solo. Assim, ele definiu que toda matéria procurará sempre o solo e que os objetos diferentes com matérias diferentes procuram com velocidades diferentes o contato com o solo. Pensando nisso, ele formulou a teoria da gravidade, muito falada por todos até hoje. Ou seja, um objeto maior sempre vai atrair um objeto menor que tenha menos massa. A maçã e a melancia, que têm massa, são atraídas por essa força para o centro do nosso planeta. E é por isso que estamos aqui, com os pés no chão e não saímos por aí voando, pois a massa do nosso planeta Terra é muito maior que a nossa e isso nos atrai para ela. Mas, professor, se a gravidade é a atração de um corpo que tem mais massa do que o outro, por que um ovo não corre atrás de mim, já que eu tenho mais massa que ele? Interessante isso, não acha? Mas irei explicar, fique atento. Isso não acontece porque a massa do nosso planeta ela é muito maior do que a nossa massa e a massa de um ovo ou de qualquer outro objeto. Ou seja, tudo que existe e tem a massa na nossa superfície do nosso planeta é atraído para ela pela força da gravidade. Então, depois dessa explicação, podemos concluir que a massa é uma medida criada para estimar, ou seja, medir a quantidade de matéria que alguma coisa tem. Dessa forma, tudo em nosso universo que tenha matéria tem uma massa. E essa grandeza tem um sistema de medida conhecido como medida de massa, definida pelo Sistema Internacional de Unidades, o sistema SI, que já foi vista na aula anterior, e a sua unidade principal, de onde parte todos os seus múltiplos e submúltiplos, é o grama. Mas de onde saiu o grama? Como foi definida esta massa? Observe aí. O grama foi definido como o peso da medida de água que cabe dentro de um cubo com 1 centímetro cúbico de volume. Mas como assim, professor? Calma que eu vou explicar. Vamos montar um cubo que tenha 1 centímetro cúbico de volume. Observe aí. Depois de montarmos, jogamos água dentro deste cubo. Observe aí, jogamos água dentro. E depois nós congelamos. Observe bem, depois retiramos o cubinho de gelo de dentro dele e este peso que temos na mão é o que chamamos de uma grama.
Contudo, diversos comerciantes viram a dificuldade de pesar seus produtos com um bloquinho minúsculo de 1 grama. Então, eles concordaram que utilizariam a medida de 1 quilograma para realizar as vendas. Sendo assim, você já sabe, a unidade principal de medidas de massa é o grama. Porém, a mais comum entre elas é o quilograma. Vamos ver os seus múltiplos e submúltiplos agora. Lembrando que do sentido do múltiplo é para aumentar e do sentido dos submúltiplos são para diminuir. Temos ao centro o grama, a unidade de massa principal, de onde parte todos os seus múltiplos e submúltiplos. Começando com o primeiro dos submúltiplos, a partir do grama, o decigrama, que é o grama dividido em 10 partes, que tem como símbolo as letras D, G. Na sequência, temos o centigrama, que é o grama dividido em 100 partes. O centigrama tem como símbolo as letras C, G. E, por último, temos o miligrama, que é o grama dividido em 1000 partes, que tem como símbolo as letras M, G. E para os múltiplos temos o decagrama, que é o grama multiplicado por 10, tendo como símbolo as letras D, A, G. Em seguida, temos aí o hectograma, que é o grama multiplicado por 100, tendo como símbolo as letras HG. E, por fim, o quilograma, que é o grama multiplicado por 1000, tendo como símbolo as letras KG. O processo de conversão de unidades é o mesmo quando relacionamos com as medidas de comprimento, de capacidade e de volume. Acompanhe aí. Quando temos uma medida de massa qualquer, por exemplo, 8 decigramas, e queremos convertê-la, isto é, passá-la para uma outra unidade de medida de massa, sem perder seu valor, podemos multiplicá-la se formos no sentido dos submúltiplos ou dividi-la indo para os múltiplos. Nesse caso, vamos converter esses 8 decigramas para hectogramas. Faremos da mesma forma que fizemos com as medidas de comprimento, você se lembra? Colocamos o 8 decigramas abaixo da sua marcação, observe aí. E onde está o hectograma? Está na direção dos múltiplos. Nesse caso, vamos adicionar os zeros para diminuirmos os números. Passando o 8 para o grama, ele ganha um zero e uma vírgula, diminuindo seu valor. Agora, temos o 0,8 gramas. E não se esqueça que o nosso objetivo é chegar até os hectogramas, ok? Passando o 0,8 para a próxima unidade, o decagrama. Ele ganhará mais um zero, diminuindo o seu valor. Dessa forma que você vê aí. Agora temos 0,08 decagramas. E finalmente chegamos ao hectograma, passando o 0,08 para a unidade do hectograma. Acrescentamos mais um zero, dessa forma que apareceu aí. Com isso, temos agora a massa de 0,008 hectogramas. Assim, dentro de 8 decigramas, equivalem a 0,008 hectogramas. Vamos fazer outra conversão? Ótimo, acompanha aí, vamos lá. Agora temos que passar 17 quilogramas para gramas. Observe aí. Vamos proceder da mesma maneira, colocando o número 17 abaixo da marcação do quilograma, e o nosso objetivo é chegar até a grama. Vamos lá. Passando o número 17 que está no quilograma para a próxima unidade, o hectograma, damos a ele um zero para aumentar o seu valor, assim temos 170 hectogramas.
Continuando, passamos os 170 hectogramas para a próxima unidade, que é a do decagrama. Adicionamos mais um zero, aumentando assim o seu valor. Temos agora o novo valor de 1.700 decagramas. Mas lembre-se, o nosso objetivo é chegar o grama no centro da tabela. Finalmente aí chegamos o grama. Movemos os 1.700 decagramas para a unidade da grama, acrescentamos mais um zero, aumentando assim o seu valor para 17.000 gramas. Dessa forma aí, 17 quilogramas equivalem a 17.000 gramas. Vamos a mais um cálculo. Agora nós precisamos converter 0,2 hectogramas para gramas. Vamos lá. Para começar, colocamos o 0,2 abaixo do hectograma e vamos movê-lo para a direita até o decagrama. Observe, preste bem atenção, ele já tem um zero antes da vírgula. Na hora que eu caminhar no sentido dos submúltiplos, eu vou aumentando o seu valor, ou seja, quando 0,2 estiver no decagrama, que é o próximo da tabela, eu vou eliminar o zero. Observe, 0,2 perdeu o zero e a vírgula e passa a ser 2 na unidade seguinte. Então não se esqueça disso, é muito importante. Agora que já temos o número 2 abaixo da marcação do decagrama, passamos esse número 2 para a próxima unidade, que é o grama. E ele recebe um zero que vai aumentar o seu valor. Assim, agora temos o valor de 20 gramas. Sendo assim, 0,2 hectogramas equivalem a 20 gramas. Não se esqueça, há comparações que podem facilitar o seu entendimento de uma maneira muito mais prática e é bem simples. 1 quilograma, que é o mesmo que 1 quilo, como conhecemos, é composto por 1.000 gramas. E essa medida de massa é muito comum em açougues, supermercados, feiras e entre outros lugares. E 1 grama equivale a 1.000 miligramas. E esta medida de massa é muito comum, por exemplo, em lojas de maquiagens, na venda de joias, até mesmo em supermercados, também quando compramos quantidades de frutas abaixo de 1 quilo e assim por diante. O importante é que você exercite essas conversões de massa diariamente, pois durante o dia nós usamos tanto isso que até chegamos a não perceber. Agora, observe bem, tudo isso que vimos hoje sobre massa, muitas vezes é confundido com peso. Peso e massa são grandezas diferentes. O que nós estamos vendo aqui hoje, na aula de hoje, é a medida de massa. Eu, professor Alexandre, observe bem, eu tenho a massa de 98 quilos, ou quilogramas, como preferir. Agora, para encontrarmos o peso de algo ou alguma coisa, nós vamos envolver outros valores e cálculos que você verá com mais calma, com mais detalhes daqui a alguns anos. Então, fique tranquilo e não esqueça, quando você sobe em uma balança, você não verá o seu peso, mas sim quanto está sua massa corporal, tá bom? Prestou bem atenção na aula, anotou tudo o que precisava e está se sentindo preparado para enfrentar alguns exercícios? É isso aí, então vamos testar o conhecimento aprendido por você na nossa Hora da Atividade. Atividade número 1 na tela. Responda o que se pede. Letra A, olha a pergunta aí, o que é massa? Nós já falamos isso na aula de hoje, nós vimos o que é massa e os seus múltiplos, todos os seus múltiplos. Então, vamos responder. A resposta é: massa é uma medida criada para estimar a quantidade de matéria que existe em algo. Todo no nosso universo é composto por matéria, tá bom? Tudo o que existe tem matéria e essa matéria é medida
em unidades de massa. Letra B. Qual a unidade principal da massa? A resposta é: a principal unidade da massa é o grama. Nós já falamos muito isso na aula de hoje. Letra C. Quais os múltiplos da massa? Vamos observar aí, vamos responder. É o decagrama, o hectograma e o quilograma. São os múltiplos, são os maiores. Letra D. E os seus submúltiplos? A resposta é decigrama, centigrama e miligrama, o menorzinho. Então, os submúltiplos são os menores. Atividade número 2. Converta as medidas de massa corretamente. Observe aí, nós temos aí na letra A 2 kg para decagrama. Vamos fazer essa conversão aí. Não esqueça, da mesma forma que você viu na aula de hoje. Você vai colocar 2 kg abaixo da marcação do quilograma e vai fazer essa conversão pulando as casas em direção até onde você tem que chegar. Nesse caso, você vai passar 2 kg para decagrama, ou seja, você vai acrescentar zeros para aumentar o valor. Vamos lá. A resposta é 200 decagramas, ou seja, em 2 kg temos 200 decagramas. Letra B, 6 gramas para miligramas. Vamos à resposta? Dentro de 6 gramas, nós temos 6.000 miligramas. Letra C, 0,12 hectogramas para quilogramas. Vamos à resposta? Dentro de 0,12 hectograma, nós temos quantos quilogramas? Nós temos 0,012, ou seja, ele diminuiu o valor porque ele foi no sentido dos maiores. Letra D, 3 miligramas para grama. A resposta é 0,003 gramas. 3 miligramas é representado quando nós movemos para gramas. Dessa forma aí, 0,003 gramas. Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Nos aprofundamos muito na aula de hoje sobre as medidas de massa. Vimos que ela tem origem em uma descoberta de um grande cientista e matemático chamado Isaac Newton, que observou a natureza de como os objetos em sua volta sempre procuram o solo. Assim, deduziu que há uma força natural que faz com que os objetos com menos massa sempre procurem os objetos com mais massa. Assim, ele formulou a teoria gravitacional. A massa possui um sistema de medida com a unidade principal, o grama, e a sua unidade mais comum é o quilograma. O valor do grama foi gerado a partir da massa encontrada em um cubo de gelo medindo 1 centímetro cúbico. A partir do grama, seguem para os submúltiplos, que são decigrama, o centigrama e o miligrama. E para os múltiplos temos o decagrama, o hectograma e, por fim, o quilograma. E para realizarmos a conversão entre unidades de massa, se está sentido dos submúltiplos, acrescenta-se o zero para aumentar o valor natural. E no sentido dos múltiplos, acrescenta-se zero para diminuir o número no sentido dos números decimais com zero e vírgula. Gostou da aula de hoje? Excelente! Eu fico muito feliz que você esteja se esforçando, se dedicando às aulas. Caso tenha dúvidas, assista a aula novamente, pesquise, pergunte ao seu professor, à sua professora, seja como Isaac Newton. Questione o universo à sua volta, pergunte o porquê das coisas, pois o conhecimento vem através de estudo e perguntas. Espero você aqui na próxima aula. Tchau, tchau, um grande abraço e até lá!